Ichiro Suzuki é um adulto que trabalha como programador de jogos e ele é bastante comum. Mas o problema é que por ele trabalhar em uma coisa que ocupa bastante tempo, ele nunca teve tempo para ter uma namorada ou até mesmo viver uma vida tranquila. Ele tem que ficar muito tempo trabalhando, principalmente nessas marchas mortais que ele tem na vida dele, que é na de criação de jogos. Muitas vezes ele até mesmo tem que dormir no seu trabalho ou acaba dormindo no meio dele, porque trabalhar em jogos é realmente muito difícil. Mas basicamente, numa dessas noites que ele acaba dormindo, ele acaba do nada acordando em um mundo diferente. Ele acaba achando isso estranho. Ele percebe como se tivesse todos os jogos que ele acaba programando tivesse se juntado e formado um só. Quando ele vai ver, ele tem até mesmo um perfil. O nome dele é Satou, o nome que ele usa nos jogos. Ué, que estranho. Além disso, ele usa um mapa e ele acaba vendo vários inimigos chegando, de nome de ponto vermelho. Basicamente são vários homens largados, eles estão prontos atacando ele. Eles começam a lançar flechas nele, Sato começa a ver se vê em perigo. Sato então se vê encurralado, então ele acaba tendo que usar uma chuva de meteoros que ele tem ali. E ele acaba usando essa chuva, acaba até demorando um pouquinho, mas quando acaba aparecendo, ela acaba destruindo todos os homens largados que estavam ali. Ou quase todos, quando ele foi ver, na verdade, sobrou um homem largato. E agora ele tá ferrado, mano, porque ele tá muito ferido devido à chuva de meteoros. Mas basicamente o homem largato tem honra e dá uma espada pra ele. E fala pra ele lutar no X1 contra ele. Mas ele não tem experiência em lutas, então isso pode ser bastante difícil. Mas ele usa a cabeça, inteligentemente joga areia na cara do bicho e acaba com uma espadata só derrotando ele. Ele até fica confuso, mas ele acaba percebendo que ele tá com level 310 devido à chuva de meteoros, que acabam derrotando todos aqueles homens largados, fazendo com que ele ficasse muito upado. Hoje ele ganhou várias skills e habilidades diferentes. Ele até mesmo testa de novo aquela chuva de meteoros que ele tinha feito e tal. Só que ele é idiota, ele acabou jogando perto dele e basicamente ele teve tendo que fugir dali. Vamos fazendo parkour e tal nas coisas, mas ele acaba conseguindo fugir. Então ele acaba bloqueando a chuva de meteoros por ser perigosa demais. E basicamente ele acaba percebendo que ele pode materializar qualquer material que ele tenha, ou item, por causa do que ele ganhou dos largados. Então ele acaba pegando um cantil e acaba também materializando uma roupa nele. Então depois de ter feito isso, basicamente ele decide em um forte de guerreiros que tem ali perto, para ele conhecer as pessoas que tem ali e tal. E aquele ele tava pensando que aquilo era um sonho. Mas basicamente quando ele chega lá, ele acaba se encontrando com um dragão que tava perto daquele forte. E basicamente ele acaba jogando uma pedra nele. E mano, só isso aí tá tão forte que vai parecer, mano, que foi um tiro, velho. E feriu esse dragão, ele começou a fugir para perto de pessoas que estavam ali. Esse dragão era forte, então o protagonista decidiu ir atrás dele. Mas esse dragão é atacado por soldados que mais parecem uns Robocop pela armadura dele. E basicamente eles usam magia, com magia de eletricidade e até mesmo de vento. E uma garota acaba fazendo esse dragão se ferir, mas ao mesmo tempo ela acaba se ferindo também, acaba caindo. Mas ela é salva pelo protagonista. E assim é o fim do primeiro episódio. E basicamente Sato acaba salvando essa garota, ela se chama Zena Marinteio. Ela fica muito agradecida e também ela parece que se apaixonou pelo protagonista. É a primeira mina para do prota. Então surge uma cavaleira para confrontar o protagonista, pensando que ele tinha sequestrado a Zena, mas ele dá aquele miguezão e tal, fala que perdeu o visto também, e ela acredita nele, principalmente por causa da Zena, que também ajudou. Então basicamente eles vão em direção à cidade de Salui. Ela vê até mesmo da própria Zena, que ajudou o protagonista. Eles vão lá em direção à cidade de Salui. Quando ele chega lá, ele percebe muitas coisas, por exemplo, homens bestas e escravos que tem na cidade. A gente inclusive sabe uma pedra Yamato, que mostra as stats das pessoas. E ela tá realmente falando de Sato, só que não sai o level 310 dele, sai como se ele fosse level 1, como se ele realmente fosse uma pessoa muito fraca, o que ele não é. Então basicamente ele vai para uma pousada, em direção a uma pousada. Ele quer até mesmo dar uma procuração na cidade. Só que uma menina de 13 anos chamada Marta com o espírito pega nele. Mano, esse cara também vai ser preso, velho. Basicamente leva em direção já pra pousada. Então quando ele chega lá, basicamente nessa pousada, ele além de conhecer a mãe dessa mina, dessa Marta, ele também descobre algumas coisas sobre esse mundo, como por exemplo, existe um rei demônio nesse mundo, e também descobre algumas coisas mais sobre as moedas e tal, e sobre tudo que come esse mundo. E também basicamente ele acaba comendo também uma comida caseira, e esse protagonista ele só devia comer miojo e tal, já que não tinha tempo pra nada no mundo real. Então ele foi legal ele ver comendo uma comida caseira e tal, de vez em quando. Basicamente depois disso ele vai querer comprar uns itens do dia a dia pra ele. E então ele vai com a Marta. A Marta vai levar ele, já que ele é meio que novo naquele lugar. Então ele vê uns homens sendo atacados, umas criancinhas.
por um homem, tava afrontando elas. Basicamente ele acaba acalmando o cara e ajudando essas crianças. Desejos dessas crianças e tal. Elas ficam muito agradecidas por causa dele, elas parecem ser escravas. E basicamente até a Marta fica surpresa de ter sido tão carinhosa com homens bichos, já que eles têm uma grave... Os homens odeiam os homens bichos, pelo passado que tiveram entre eles e tal. Os homens bichos atacavam os humanos e tal. Mas basicamente depois disso eles vão fazer compra junto com a Marta vai comprar algumas coisas com eles, até parece um encontro e tal. Ela vai fazendo várias coisas com ele, se divertindo com ele, até mesmo ela compra umas máscaras e tal, ficam se divertindo. A gente até aprende a pechinchar e tal, é bem legal. E é bom que ela aprende mais sobre esse mundo e tal, sobre esse no valor das moedas. Mas depois de tudo isso ele acaba voltando para a pousada, onde ele acaba tendo mais uma refeição. E, como eu disse, é muito legal ver essa interação que ele tem e tal, porque ele não tinha essas coisas no outro mundo dele. E basicamente depois disso que ele acaba percebendo que talvez realmente isso não seja um sonho, que realmente aquilo seja coisa real. Até porque tudo desse jogo é misturado com todos os jogos que ele fez, tudo essa coisa desse mundo. Então não parece uma coisa de um sonho. Então ele disse que realmente vai ter que aprender um pouco mais sobre isso. Ele até mesmo sai de lá e vai dar uma olhada no meio da noite, com essa plano de telhado e tal. Mas bem, depois disso ele acorda e do nada a Marta diz que tem uma visita pra ele da sua namorada. Ele até fica meio tipo, namorado, como assim? E do nada você pensa que a Zena chamou ele pra falar sobre alguma coisa. Mas bem, esse é o fim do segundo episódio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês deixem um like, comentem se vocês querem a continuação desse anime recap. Se vocês querem que eu traga a continuação desse anime recap, eu espero que vocês comentem aqui que vocês querem uma continuação ou se vocês querem outro anime para fazer o recap desse anime, tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima conversa. Valeu, falou!